Fala galera do canal, vamos para as notícias do dia do Palmeiras. Vamos aí saber um pouco mais sobre a escalação do Palmeiras contra o Cerro Porteño e algumas atualizações sobre o caso Danilo, né? Esse imbróglio aí que tá... Vamos passar aí praticamente a Copa inteira aí comentando, né? Torçamos que ele vá bem na Copa do Mundo e acabe aqui no Verdão. Aí fica até o final do vídeo para ficar por dentro de todas as informações. Lembrando que o link para desconto de produtos do Palmeiras ainda está disponível. Se tiver interesse em comprar para você ou para dar de presente a alguém, fica à vontade, o desconto. Você vai conseguir comprar o produto com valor mais acessível. Vamos pro conteúdo. De repórter não é simples. Esse trabalho eu acompanhei no final de semana na Stock Car, tava arrebentando, soltinho por lá, e agora já está de olho no Palmeiras, que hoje tem compromisso importante diante do Cerro Porteño, e o Lucas vai trazer pra gente todas as novidades. Boa tarde. Tudo bem, Rê? Boa tarde a você, a esse programa maravilhoso. Que saudade de participar, de bater esse papo ao vivo com vocês. Aí você falou de Stock Car, a escuderia Bandeiras do seu Átila Abreu tá mandando muito, mas muito bem por lá. Só que agora é hora de falarmos do mundo encantado palestrino, alviverde, né? Porque eu vejo vocês comentando sobre o São Paulo aí, Palmeiras completamente diferente, viu, Rê? Porque pode, inclusive, garantir a classificação para o mata-mata da Libertadores hoje, se vencer o Cerro Porteño às 9h30 da noite. E além disso, se o Palmeiras vencer e o Sporting Cristal tropeçar contra o Júnior de Barranquilla na Colômbia, o Verdão já garante a primeira colocação do grupo, pensando nas oitavas de final. Palmeiras que está invicto a 17 jogos na temporada e tem mais um dado assustador que é positivo para o Palmeiras. O Palmeiras não perde há 27 jogos como mandante na Libertadores. A última derrota, sabe quando foi, Renata? Em maio de 2021. São 5 anos de invencibilidade mandando os jogos na Libertadores da América. A última derrota foi para o Defensa e Justiça, como eu disse, em 2021. Para esse compromisso, o técnico Abel Ferreira não vai ter 2 atletas que foram titulares no empate contra o Cruzeiro. São eles Sosa e também o Felipe Anderson, os 2 lesionados. Nos lugares deles, Alan e Maurício. Um cartaz em português em Amsterdã. O Viverde, do lado do Cerro Porteño, viu, Rê? O técnico Ariel Holan vai fechar a casinha, são 5 homens na linha defensiva e lá na frente o centroavante é bastante conhecido, né? O Verrete, de 37 anos, ex-Vasco da Gama. O Verdão conseguiu acabar se acostumando, né, em ficar em primeiro lugar geral da Libertadores, com a melhor campanha geral de todos os grupos da Libertadores em 6 das últimas 8 edições. Mas nesse ano a coisa está um pouquinho diferente, porque o Palmeiras, se vencer, chega a 11 pontos. O Rosário Central, do Di Maria, já tem 13 pontos. Corinthians, Flamengo e Rivadavia podem chegar a 13, enquanto o Palmeiras pode chegar no máximo a 11. Então, nesse aspecto, as coisas estão um pouquinho mais complicadas. Verdão, que chega a 100 jogos em casa na Libertadores da América e só perdeu 8 ao todo. Portanto, é um Palmeiras muito forte que hoje já pode se classificar para as oitavas da Liberta. E a gente confere tudo sobre esse jogo entre Palmeiras e Cerro Porteño na voz de Nivaldo de Silva. Meio contraditório dizer isso? Pode até ser. O Palmeiras é o líder do Campeonato Brasileiro, mesmo o Palmeiras que não venceu nas últimas 3 rodadas da Série A. 3 1-1 na sequência. São 4 pontos à frente do Flamengo, mas o rubro-negro tem um jogo a menos, uma caçada e tanto. Meio contraditório dizer isso? Pode até ser. O Palmeiras, que tem um dos melhores elencos do país, está sofrendo com desfalques. Vitor Roque ainda não está bem. Paulinho entra bem, mas não está 100%. É para 20 e poucos minutos. Felipe Anderson e Sosa sentiram na última batalha, na igualdade em Barueri contra o Cruzeiro pela Série A. Na zaga, pepino pro Abel também. Bruno Fux e Benedetti também estão barrados. É contraditório dizer isso? Pode até ser. Mas o Alviverde, líder de seu grupo na Libertadores, está vivendo seu ligeiro inferno astral. Com o Piquerez sonhando até com a Copa, mas não conseguiu ainda voltar para ajudar o time. Para superar as dificuldades, para quem sabe se garantir com antecedência às oitavas de final da Libertadores, o Palmeiras, líder do Grupo F, recebe hoje, às 9h30 da noite, o Cerro Porteño, para fazer história também. Vai ser a 100ª partida da equipe alviverde em casa nessa competição. O alviverde tem 8 pontos ganhos, o Cerro tem 7, o Sporting tem 6 e o Júnior Barranquilla apenas 1.
Em caso de vitória, os comandados de Abel Ferreira vão chegar a 11 pontos. Não serão mais alcançados. E aí, contra o Lanterna, de novo em casa, o Palmeiras tem como atrativo ganhar de novo em busca da melhor campanha, que hoje não tem. Mas é um passo de cada vez. Para o duelo de logo mais contra os paraguaios, vai ser preciso resiliência, paciência e muito trabalho, por conta do mundo de desfalques no time de Abel Ferreira. Um provável Palmeiras para logo mais pode ter Carlos Miguel, Giai, Gustavo Gomes, Murilo e Arthur. Marlon Freitas, Andrés Pereira, Alan e Arias, Flaco Lopes e Maurício. Nem só de notícia ruim se vive. Repararam? Alan cumpriu suspensão no Brasileiro contra o Cruzeiro e comemora o retorno em momento tão importante e decisivo. Muito feliz por retornar. A gente que é jogador, atleta, a gente sabe o quanto é difícil ficar fora de jogos. Então é muito importante estar apto para jogar e fico feliz de estar de volta. São 17 jogos de invencibilidade na temporada, 11 pelo Brasileiro, 4 pela Libertadores e 2 pela Copa do Brasil. É muito importante ter essa sequência assim. A gente sabe do grupo que a gente tem, o quanto a gente é unido, o quanto a gente trabalha dia a dia para entregar o melhor para o Palmeiras. E eu espero que a gente possa seguir trabalhando bem em conjunto para poder entregar uma boa temporada. Com números tão expressivos, difícil falar em dificuldade. Os desfalques podem pesar, mas a força do Palmeiras não se pode duvidar. Edu Dracena, Sim. Palmeiras não tem jogado tão bonito, mas é um time que também enfrenta adversários complicados. Vai ter uma parada indigesta contra o Flamengo, mas agora é o Cerro Porteño. Como você imagina que é a melhor estratégia para administrar facilmente essa partida? Não, acho que facilmente não, vai ser um jogo duro. Não vai ser tem jogo... jeito, não tem mas jeito, o Palmeiras tem que facilitar o jogo. Não, e outra, até porque ganhando já acaba classificando. Então acho que o Palmeiras não pode deixar para a última rodada. Então tem que fazer sim a lição de casa, respeitando o adversário. Por mais que o Palmeiras é favorito, tem melhores jogadores, mas ali dentro do campo a gente sabe como funciona. Então, de repente, você vencendo um jogo hoje, né, te dá mais confiança para um clássico no final de semana, onde que é contra o Flamengo. Então, eu entendo assim, o Alan voltando agora para ajudar a equipe, a gente fica preocupado com relação às lesões, Renato, até porque a gente está chegando aí na reta final, principalmente antes da parada. Você perder jogadores é complicado, principalmente contra o Flamengo no final de semana, mas eu entendo que o Palmeiras tem que ser eficiente, como vem sendo, né? Quando tem a oportunidade, vai lá e faz gol. E a parte defensiva, fica segurando. Está empatando no Brasileiro. Está empatando o Brasileiro. E é líder do campeonato mesmo, empatando 3 jogos seguidos. E na Libertadores, praticamente classificado se vencer o jogo de hoje. E Ronaldão, a gente fala do Corinthians também aqui no Jogo Aberto nesta quarta-feira. Está cheio de problemas, mas pode garantir o seu lugar na próxima fase da Libertadores, também no próximo jogo. Líder do Grupo F da Libertadores com 8 pontos, o Palmeiras joga a primeira de suas últimas 2 partidas na fase de grupos da competição. A meta, claro, é garantir vaga às oitavas de final da Libertadores e na primeira colocação do grupo para poder ter vantagem na fase final, como o Palmeiras tem conseguido, sobretudo nas últimas edições do torneio continental. Para isso, o técnico Abel Ferreira trabalhou na academia de futebol ao lado dos jogadores e fechou a preparação para o jogo contra o Cerro Porteño em casa. Jogo importante que o Palmeiras vai ter que superar além do adversário paraguaio, que tem sido comum na Libertadores nos últimos anos, a quantidade imensa de desfalques. Já tinha sido assim contra o Cruzeiro. O Palmeiras vai continuar com desfalques importantes contra o Cerro Porteño. 6 jogadores fora, o Palmeiras vai ter o retorno do Alan, que ficou de fora contra o Cruzeiro, mas estará à disposição e deve ser titular, até porque o Palmeiras perdeu o Felipe Anderson, que foi titular do Campeonato Brasileiro. O Alan deve ser o jogador pela direita. O Palmeiras também deve ter Maurício como titular, como novidade. Foi ele que entrou no lugar do Sousa na partida contra o Cruzeiro. E assim é a tendência do Palmeiras para a escalação contra o Cerro Porteño. A gente que é jogador, atleta, a gente sabe o quanto é difícil ficar fora de jogos. Então é muito importante estar apto para jogar e fico feliz de estar de volta. E eu espero que a gente possa seguir trabalhando bem em conjunto para
poder entregar uma boa temporada. Palmeiras que deve ter novamente o Paulinho no banco de reservas, dentro daquela minutagem possível de 20 minutos, no máximo 30 minutos, pelo menos antes da parada para a Copa do Mundo. Palmeiras na expectativa de embalar de vez na Copa Libertadores. Começou tropeçando um pouco, mas tem muitas chances de ser líder do grupo e para isso precisa vencer o Cerro Porteño. O time do técnico Abel Ferreira só depende de suas próprias forças para avançar em primeiro no grupo da Libertadores. O Corinthians está bonito na Libertadores. 45 minutos, enfim, aquela história que ainda bem que o Abel também comprou a briga de transparência, ele mesmo falou lá na coletiva, eu adoraria falar, mas não posso, é o médico que tem que falar, porque toda hora eu fico falando aqui, outros jornalistas falam e toda hora fica chato, mas a verdade é essa, a gente não sabe, porque o Palmeiras não é transparente com o caso Paulinho, a gente não sabe realmente o que está acontecendo. O fato é que hoje ele deve estar entre os relacionados, seria muito importante, e aí a partir do momento que o Palmeiras começa a empatar no Campeonato Brasileiro, perdeu o Vitor Roque, perdeu o Sousa, o problema Paulinho fica ainda mais evidente. O Paulinho já é um problema, a falta de transparência já era um problema de qualquer jeito, mas conforme você vai ganhando jogos, fica ali de canto. Então o problema afeta menos o time, digamos assim. Agora que o Palmeiras sofre no Campeonato Brasileiro e com os desfalques, esse problema fica mais evidente. Infelizmente o Palmeiras não é transparente, vamos ver. Hoje ele deve jogar mais 20, 30 minutos contra o Cerro Porteño, mas mesmo com os desfalques do Palmeiras, perdão, o Palmeiras deve fazer um bom jogo, deve no sentido de ter a obrigação de fazer um bom jogo, porque o Cerro Porteño é uma equipe mais fraca, o Palmeiras já está numa boa campanha, se recuperou com a vitória contra o Sporting Cristal fora de casa e tem que fazer um bom jogo hoje em casa para poder chegar tranquilo contra o Júnior Barranquilla. O Palmeiras não tem essa chance de se classificar, até dependendo da rodada, até tem, mas não necessariamente como primeiro, mas teve a possibilidade de jogar com um time C, praticamente, contra a Jacuipense. Então está na hora de mostrar um bom futebol, um bom resultado. Acho que contra o Cruzeiro o Palmeiras foi bem, pecou na eficiência, e contra o Cerro Porteño precisa jogar bem, ser eficiente e vencer sem muitas desculpas hoje o time paraguaio. Muito bem, olha, a gente vai falar já da seleção brasileira já, daqui a pouco o Casagrande estará reconectado com a gente, mas algo que pode, não estou falando que vai, mas pode ter a ver com Palmeiras e com Flamengo, quem sabe. O Danilo foi afastado no Botafogo, não joga mais pelo Botafogo, não jogou na última partida contra o Corinthians para não completar os números de jogos que o impediria de ser negociado com o time do Brasil. E tem um zum de que Flamengo e Palmeiras poderiam estar querendo o jogador. Vou dar um palpite aqui, só um olhar, não tenho nenhuma informação. Acho que ele vai esperar a Copa do Mundo, né? Vai que o cara arrebenta na Copa, o cara vai para a Europa. Não, exatamente. Europa, eu vou falar, não é palpite, é informação mesmo. O staff do Danilo, ele quer deixar as portas abertas, né? Então não é que já tem algo avançado com o Flamengo, ou com o Palmeiras, ou com o Cruzeiro, que eu acho que é o único time, sem ser Palmeiras e Flamengo, que a gente poderia ver num cenário colocando uma grana que o Botafogo quer para tirar o Danilo. O staff quer deixar a porta aberta. Por quê? Passou a Copa do Mundo, veio proposta de um time B, um time C da Europa, aí, não, então a gente fica no Palmeiras, no Flamengo. Passou a Copa do Mundo, veio uma proposta de um time grande, vai para a Europa. O objetivo do Danilo é voltar à Europa. Inclusive eu fiz uma entrevista com ele, a gente publicou lá na época, o UOL publicou, quando o Brasil estava reunido lá nos Estados Unidos para jogos contra a França e contra a Croácia, ele deixou bem claro, ele falou, não, eu quero de todo jeito voltar à Europa, porque ele foi para o Nottingham Forest, teve lesão, não conseguiu jogar de verdade na Premier League, ele quer voltar a atuar lá. E pelo futebol que ele está mostrando aqui, pelo que ele mostrou na seleção brasileira, eu acho que ele vai competir por uma vaga de titular já nesses amistosos aqui, ele vai mostrar para o Ancelotti que ele precisa estar nesse time. Então, se ele continuar nessa sequência, alguém da Europa vem com uma proposta boa. Se não tiver, aí ele tem que deixar a porta aberta. E o jeito de deixar a porta aberta é não completar, não passar dos 12 jogos no Campeonato Brasileiro. Foi assim que o staff conversou com o Botafogo e tomou essa decisão. Informação importante para você. Chegamos na audiência brutal e batemos nossa meta de like. Então vamos para 3 mil, bora? Vamos para 3 mil. Vamos para 3 mil likes. Muito bem. Uma pergunta, Mauro. O Botafogo está se esfacelando, né? Cada hora é um jogador que vai embora e tal. O Botafogo pelo menos recebe uma grana se o Danilo for embora para tentar dar uma aplacada na sua dívida ou talvez nem isso? O jogador é do Botafogo, né? A negociação do Marinacos com o Textor. Então, isso. O que tem de penduricalho aí, eu não sei. Pois é. Quem sabe? Eu acho que ninguém sabe. Talvez nem eles saibam. É tudo muito confuso. Vamos lembrar que o Textor chegou a colocar jogadores no Lyon
que nunca jogaram no Lyon, nunca foram a Lyon, e foram do Lyon e foram do Botafogo depois de novo. Né? Tudo isso aconteceu. Né? Então, a gente não sabe qual é o rolo que existe aí no meio. Mas ele é um jogador registrado como atleta do Botafogo. O Botafogo pode pedir o valor que ele achar que deve pedir. Aí o pessoal especula, 40 milhões de euros. Ele pode pedir. Agora, quem vai pagar? Eu acho que ninguém vai pagar no Brasil 40 milhões de euros no Danilo, nessa altura. Não acredito, tanto o Flamengo como o Palmeiras. Porque já fizeram muitos investimentos. Os dois fizeram investimentos pesados. O Flamengo pagou 42 no Paquetá, o Palmeiras pagou 25 no Arias. Ainda teve antes Samuel Lino e Vitor Roque, Paulinho e outros, né? Então, os dois clubes fizeram muitos investimentos nas 2 últimas temporadas, alguns menores, o Marlon e tal, mas soma tudo, é muito dinheiro. Os 2 times têm grana, mas não é assim, a fundo perdido. Tudo bem, dinheiro sem fim. Não funciona assim. Eu acho difícil que qualquer um dos 2 faça uma proposta dessa magnitude. E também a gente não sabe o que o Botafogo vai querer, como vai querer, e também está com a faca no pescoço, está em recuperação judicial, né? E agora, assim, ele pode reabrir as portas lá fora, a Copa do Mundo pode ajudá-lo, acho que essa estratégia é a mais correta para ele individualmente, né? E acho que é compreensível nesse fato, porque se o Botafogo hoje, fala assim, mas que sacanagem, o cara não vai jogar mais pelo Botafogo. Gente, o Botafogo não oferece para nenhum atleta o mínimo de perspectiva. O Barbosa falou claramente, né? Não, o Barbosa falou, meus companheiros estavam torcendo para eu ser vendido para receber salário. E a gente conseguiu receber agora. Como é que você vai exigir que o jogador, numa situação dessas, seja fiel ao clube, fica... O cara pensa, eu preciso seguir minha vida. Não tem como, sabe? Não dá para cobrar de nenhum desses jogadores, porque o clube não consegue honrar, o time não consegue honrar compromisso nenhum, entrou em recuperação judicial, o que para quem é credor não é bom, né? Você vai demorar mais a receber e tal, se receber, aquela história que a gente conhece. Então, acho que ele está com a estratégia correta. São poucos jogos, ele se afasta, aí tem a Copa. Se ele jogar a partir dessa Copa do Mundo, eu acho que ele vai acabar jogando. Só tem 5 homens no meio campo na convocação do Ancelotti. Então, acho que todos eles vão ter em algum momento a oportunidade de entrar em campo. Ele indo bem, chamando a atenção lá do mercado de novo, ele pode voltar para a Europa e seria o melhor para ele. Ele tem nível para jogar lá fora, sim. A passagem dele pelo Forest não foi boa, mas não significa que ele não possa voltar, é jovem. Acho que para ele é a melhor estratégia. O Botafogo vai ver isso com outros jogadores, certamente. Surgindo oportunidade, outros vão traçar um caminho parecido, porque não há perspectiva de uma melhora, de um cenário mais favorável. Mas acho que é muito caro para qualquer um dos 2. Cruzeiro, não sei, aí depende do dono, né? Assim. Depois que ele pagou pelo Gerson, eu não duvido de nada. Depois que ele recusou pelo Caio Jorge, que acho que foi uma proposta maluca do Flamengo, acima do que vale o jogador, e ele não quis. Então ele pode chegar lá e falar, vou comprar. O dinheiro é dele, né? Ô, Casão, hoje o Santos, pela Sul-Americana... Do Palmeiras, até aí zero novidade. Na última janela, a sensação do Palmeiras era que, por alguns motivos trabalhistas, de atrasos de salários e tudo mais, o Danilo poderia ficar livre. Abre-se uma conversa. Eles fazem um movimento, abrem conversas e o Palmeiras entende que pagar 30 milhões de euros naquele momento, não se justificaria, sendo que você acabou, entre aspas, tinha acabado de vender o jogador por um valor abaixo, o jogador foi para o Nottingham Forest, voltou e tal, não faz sentido você pagar mais caro. Você tinha acabado de trazer outros jogadores na posição, você tem o Andrés consolidado e tudo mais. Ele estava voltando de contusão, voltando de contusão, mas já estava tendo um desempenho. O Palmeiras entendia que se ele tivesse livre no mercado, beleza, ótimo. Só que perceberam que o Danilo teria que fazer um investimento. Aí o Textor dá uma trucada, manda uma carta para o Palmeiras, dizendo, olha, não queremos vender, não mexe no meu jogador, espero que vocês tenham respeito. A Leila falou, beleza, não vamos mexer. Surgem essas novas histórias e possibilidades, do Danilo pedindo para não jogar, do Botafogo afastando, abriu uma nova possibilidade internamente no Palmeiras, pagando. E o Palmeiras vê que o Flamengo está também em cima, decidiu-se no Palmeiras que vamos ver se cabe dentro do nosso orçamento aqui e a gente vai fazer um esforço. Porque é um jogador que pode ser titular na Copa. Claro. Beleza. Conversas com o Botafogo? Tem. Tem oferta oficial? Não. Oferta oficial não tem do Palmeiras para o Botafogo. O que tem cara, como é que está a situação?
Pô, a gente respeitou vocês e tal, quando o Textor mandou a carta. Pô, a gente tá vendo aqui Flamengo em cima, tem oferta do Flamengo, tem interesse. Tá no mercado. Tá no mercado. O que o Botafogo responde para o Palmeiras e tem respondido para o mercado é: a gente vai aguardar para ver quais são as melhores propostas e o jogador vê o futuro dele, vê o que é melhor para ele. A informação que o Palmeiras tem é: no Brasil, Palmeiras é o 01 da lista. Posso queimar a língua aqui e de repente ele aparecer no Flamengo? Negociações acontecem, negociações elas vão para todo quanto é lado, a gente não tem como prever. Mas o que o Danilo tem de carinho com o Palmeiras, pelas amizades, pelo clube, por tudo que ele conquistou lá no Palmeiras, ele tem um carinho especial, ele tem uma atenção especial. Então vamos colocar o Palmeiras como 01. Mas o desejo do Danilo é fora do Brasil, é no futebol europeu, é voltar a viver aquela coisa de Champions, de Premier League, se for o caso, e tudo mais. Então o Palmeiras está aguardando. O Palmeiras sabe que vai acontecer muita coisa pós-mundial, pós-convocação, pós-Copa do Mundo, e vai aguardar. Então, assim, tem oferta? Não. Tem interesse? Tem. Vê uma possibilidade? Vê. É difícil? É. Mas está em cima. Tá no game. O Palmeiras está no game. Tá no jogo. E ele tem um valor, então, financeiramente, ele tem uma condição de entrar nessa briga. O Palmeiras não sabe... O Palmeiras tem, óbvio, porque o Palmeiras é um clube saudável financeiramente, mas o Palmeiras não tem preço na mão. Entendi. E respeitando quem noticiou, quem está falando que o Palmeiras apresentou uma proposta de 34, cobriu a do Flamengo e tal. O que eu tenho é que, assim, tenho interesse, o Palmeiras está no game, só que o Palmeiras não sabe quanto custa. Entendi. Porque amanhã... ele não vai ser vendido agora. Então, amanhã o Danilo joga a Copa do Mundo, vira titular da seleção brasileira. Aí o cara vai valer 35, 40 e a história muda. Aí a história muda. Aí o valor... Ele já vale isso. E o complemento... Então. E ele já vale isso, né? Essa é a questão. O complemento do Bruno Andrade agora, ele encaixa com tudo isso que eu tô falando. Então vamos lá, Bruno. Vamos lá, alguns complementos e o importante aqui, começando pelo lado do Danilo, categoricamente digo, até posso queimar minha língua, mas confio 100% na informação que me chegou pela manhã, o Danilo não vai definir nada, seja Europa, seja Brasil. Teste de fidelidade Nissan. Botafogo, para os seus representantes, para os interessados que não definem o futuro dele, não vai aceitar nada, nem recusar nada, enquanto não finalizar a Copa do Mundo. Isso é categórico, ou seja, todos os interessados já receberam essa mensagem. O Palmeiras, sobretudo, porque não custa lembrar o que eu falei semana passada, ou foi até segunda-feira, já não me recordo, mas não faz muito tempo, que o Flamengo há pouco tempo se mexeu pelo Danilo, foi conversar com as pessoas do Danilo, o Palmeiras teve conhecimento disso e naquele momento a Leila Pereira e o Palmeiras passaram a mensagem: eu cubro qualquer que seja a oferta do futebol brasileiro. É importante frisar aqui, futebol europeu, futebol inglês é outra coisa. No futebol do Brasil, se a gente junta que o Danilo tem a prioridade, se permanecer no Brasil, a prioridade dele é o Palmeiras. Reforçando o que o André não falou. A prioridade do Danilo é o futebol europeu, é o futebol inglês, e não custa reforçar aqui ou lembrar que o Manchester United tem interesse na contratação do Danilo. Então, prioridade do Danilo, futebol inglês. Se permanecer no Brasil e os valores forem aqueles que o Botafogo acha ideal, ele vai para o Palmeiras. A prioridade dele é o Palmeiras e o Palmeiras trabalha com isso também. Então é uma questão mesmo de ajuste pós-Copa do Mundo. Só que o pós-Copa do Mundo também é uma questão muito importante aqui. Antes de Copa do Mundo, o Danilo lá atrás era avaliado em 30 milhões de euros. Quando ele começa a ter impacto na seleção e a convocação era quase que garantida e acabou por acontecer, o preço foi para 40. Ninguém garante que de repente ele faz uma Copa monstruosa, titular, o Brasil é campeão ou chega à final que seja, esse valor não vai ser mais 40 milhões de euros, amigos. A gente sabe muito bem, esse valor vai ultrapassar ali 50, 55, sei lá, mas 40 não vai ser. Por isso esse compasso de espera. O Palmeiras foi atrás, o Palmeiras acompanha, mas o Palmeiras não vai incomodar o Botafogo, o Palmeiras não vai incomodar o Danilo, o Palmeiras vai respeitar esse timing para poder continuar tendo a preferência na negociação. E essas foram as notícias mais atualizadas da negociação do Danilo e também
da provável escalação do Palmeiras para essa partida de hoje da Libertadores. Amigos, aparentemente é uma negociação difícil, porque se ainda não há valores discutidos, fica difícil o Palmeiras ele poder ser incisivo na negociação. E realmente, aparentemente, o empresário do atleta tem esse interesse que ele jogue fora do país. Mas, se esse valor for acima de 50 milhões de euros, eu acho que é um valor um pouco acima para a Europa, embora ele seja um jogador bom e jovem. Mas eu acredito que nessa faixa de valor, os grandes times da Europa têm outras possibilidades. Então, pode ser que surja, né, uma porta aberta para o Palmeiras conseguir fazer essa contratação. Porque eu acho que nesse valor, eu acho que eles conseguem encontrar jogadores que já estão na Europa para contratar. E aí o Palmeiras ele pode ter essa preferência. Porque eu acredito que o Palmeiras vai gastar um pouco mais do que esperado na contratação do Danilo, né? Se realmente ele for bem na Copa, que é o que a gente imagina, né? Pelo talento que ele tem, nós vamos ter que pagar um pouco mais para tê-lo no nosso elenco. Mas eu quero ver a opinião de vocês. Se for uma contratação acima de 50 milhões de euros, vocês acham que o Palmeiras ele deve fazer esse investimento? Que o Danilo realmente é um jogador ideal para que o Palmeiras faça esse gasto, né? Porque realmente poucos jogadores o Palmeiras contratou nessa faixa de valor, né? A gente tem aí o Vitor Roque, o próprio Andreas Pereira também foi um valor um pouco acima, mas aí seria uma contratação realmente bastante bombástica. Aí eu quero saber a opinião de vocês nos comentários. Se gostou do conteúdo, deixe seu like. Não esquece de se inscrever no canal. Até a próxima.